Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm impactado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisa desenvolvida no campus da UESB, em Itapetinga, busca investigar fraudes em MEs comercializados em feiras livres. O estudo revelou que 90% das amostras analisadas apresentaram adulteração. Cientistas da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, estão criando clones melhorados de caju para fortalecer a cultura cajueira na região. Veja também, pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará desenvolvem pesquisa que tem como objetivo monitorar o ambiente marinho. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Universiência, nós vamos revisitar uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco que encontrou uma vértebra pertencente a um dilofossauro no município de Ibimirim, no sertão do estado. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, investigam fraudes em MEs comercializados em feiras livres. O estudo revelou que 90% das amostras analisadas apresentaram adulteração. Vamos conferir. O Brasil está entre os 11 maiores produtores de mel no mundo. Segundo o IBGE, só em 2024 produzimos 61 milhões de quilos do produto. No entanto, a produção brasileira de mel esbarra no problema da adulteração quando comercializados em feiras livres. Aqui na UESB do campus de Itapetinga, uma pesquisa realizada no Núcleo de Estudos Científicos e Tecnológicos em Abelhas investigou a qualidade de produtos apícolas comercializados em feiras livres de Itapetinga, Itambé e Itororó. O estudo trouxe um resultado preocupante. 90% das amostras analisadas tinham uma mistura duvidosa de açúcares e amido. O mel pode ser adulterado de forma direta com a adição de xaropes ou de glicose e também de forma indireta, quando substâncias como açúcar comercial ou amido de milho são colocados no alimento das abelhas, o pólen. Então, a gente analisou por meio do teste de Lugol, que a gente verifica a presença de amido. A gente também faz outros testes, como reação de Jack-Smith, que esses são testes imediatos que a gente analisa a reação de amido e a presença também de açúcar, que é por meio do teste de Jack-Smith, né? E tem outros também que a gente já vai avaliar a deterioração, como o teste de acidez. Foram 10 tipos diferentes de pólens, sendo que apenas 3 deles estavam com selo e 3 deles entraram no padrão de umidade. Mas fizemos várias outras análises, como pH, acidez, proteína, lipídios, e todas essas outras análises entraram no padrão exigido, menos a de umidade, que para nós consumidores é a mais importante, porque precisamos saber o tempo de prateleira desse alimento. O consumidor não consegue identificar um mel adulterado facilmente, mas alguns sinais podem ser observados. Verificar se ele tem algum tipo de fermentação, se está apresentando aparecimento de bolhas, se tem impurezas, né, seja por parte do animal, seja por parte de impurezas da natureza ou por falta de manipulação. Segundo o coordenador da pesquisa, os problemas evidenciados alertam para a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa, mas a entrega de um mel de qualidade também depende de um trabalho educativo junto aos produtores. E esse será o próximo passo do estudo. A gente vai trabalhar agora a questão da educação, né, da sociedade, né, fazer com que eles tenham um olhar um pouco mais clínico e seletivo quanto à qualidade dos produtos que estão sendo comercializados, né,
E também trabalhar os feirantes, né, quanto à escolha dos seus fornecedores, né, e quanto às práticas de qualidade e boas práticas de manipulação desse produto nas suas bancas. No próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa que produz clones de caju na região do semiárido. O intervalo é rápido, a gente volta já já. A produção de caju na região nordeste do Brasil é bastante expressiva, especialmente em estados como Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Pensando nisso, cientistas da Universidade Federal Rural do Semiárido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, buscam impulsionar a cajucultura na região do semiárido por meio da produção de clones melhorados da planta. Vamos acompanhar. A pesquisa acontece na Fazenda Experimental Rafael Fernandes da UFESA, localizada na zona rural de Mossoró, e envolve o acompanhamento de 10 clones distintos de cajueiro, totalizando cerca de 200 plantas. Segundo o coordenador do projeto, professor Vander Mendonça, o estudo vai se desenvolver a longo prazo, tendo como foco a análise das características morfológicas e bioquímicas das plantas e frutos. Então, esse projeto, o BAG, Banca Ativa de Germoplasma, é um projeto que a gente tem em parceria com a Embrapa, Agroindústria Tropical, lá de Fortaleza, e eles nos doam esses materiais e a gente implantou aqui esses clones no ano passado e a gente vai acompanhar o desenvolvimento desses clones, tanto na parte de vegetativo, de crescimento de plantas, essas coisas, e colheita e pós-colheita de fruta. Então, é uma parceria que a gente tem, a UFESA com a Embrapa. A pesquisa é mais um trabalho desenvolvido pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Fruticultura da UFESA. O projeto Banco Ativo de Germoplasma BAG Cajueiro busca testar e avaliar clones melhorados da planta para potencializar a produção e beneficiar produtores da região. Esse experimento ele foi montado em abril do ano passado e a ideia é ele ficar aqui uns 10, mais ou menos, em torno de 10 anos. Ou seja, a gente vai avaliar esses materiais por longo período para ter uma boa resposta desses materiais para depois tá sendo recomendado para os produtores da região. Então, em torno de no mínimo 10 anos vai ficar esses materiais, a gente vai estar avaliando aqui. A importância desse projeto é que ele vai envolver vários assuntos que a gente vai estar estudando durante esse período aqui. Como eu disse, a gente vai avaliar o desenvolvimento das plantas, o desenvolvimento da parte de qualidade de fruto, produção, produtividade e com o tempo, desses 10 clones, a gente vai ver quais os melhores que vão se destacar aqui na região e depois o pessoal da Embrapa vai estar recomendando esses clones para os produtores aqui da região. Então a importância dele é unir a pesquisa e a extensão. A pesquisa não beneficia apenas a ciência, mas também contribui para a formação de novos profissionais e o desenvolvimento da cajucultura no semiárido. A gente vai fazer esse elo da pesquisa junto com a extensão. Então é importante para mim fazer parte dessa nova jornada, né? Então aqui a gente tem uma área experimental onde vai sair novos clones aí que vai ser usado aí como para a produção de pedúnculo ou mesmo da castanha, né? Da amêndoa. Então é muito importante para mim fazer parte dessa nova estrada, né? Desse novo caminho. Eu faço parte do grupo do GPF, né? Que é o grupo de estudo e pesquisa em fruticultura, juntamente com o professor Vander, onde a gente avalia várias culturas, dentro delas é a do cajueiro, certo? Aí a gente avalia tanto a questão de castanha como do pseudofruto, que é o caju, né? O pseudofruto. Onde a gente avalia características que a gente vai passar para o produtor futuramente em questão que o produtor quer saber do produto comercial. Ou seja, é gratificante a gente fazer a pesquisa dentro da universidade e levar até o produtor para que ele consiga o máximo de produtividade em sua área de implantação. O agricultor familiar Irailson Moisés da Silva vê com entusiasmo as mudanças trazidas pelo melhoramento genético da cultura. Para a gente, produtor, é muito importante, né? A gente tem a oportunidade de trocar experiência, renovar os conhecimentos que a gente tem, né? Visto que é uma cultura tão importante para a nossa região e
Assim, tem melhorado cada vez mais, como a gente está vendo aqui, né? A questão da pesquisa em vários setores. Antigamente, na minha época, era plantada castanha comum, né? De qualquer cajueiro, sem ter nenhum conhecimento, e deixava lá a planta sem basicamente nenhum cuidado, só ia lá mesmo na época, se estivesse safrejando, para apanhar a castanha. Com um horizonte de 10 a 15 anos de estudo, o projeto promete não apenas impulsionar a cajucultura no semiárido, mas também gerar conhecimento de alto impacto para produtores e pesquisadores. A parceria com a Embrapa reforça o compromisso da universidade em desenvolver soluções inovadoras para a agricultura da região. Pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará desenvolvem uma pesquisa que tem como objetivo monitorar o ambiente marinho. A ação é viabilizada por meio de um acordo de pesquisa e inovação firmado em 2024 e tem como foco elaborar um diagnóstico da vida marinha. Confira. De energia limpa que pode ser fundamental para a transição energética do país. O hidrogênio verde só emite vapor de água e não deixa resíduos no ar. E o estado do Ceará reúne as condições para ser protagonista na produção desse combustível. O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação aprovou recentemente o maior projeto de produção de hidrogênio verde em larga escala do Brasil, que vai ser instalado na ZPE do PECEM. O projeto é da empresa australiana Fortescue. O projeto ele tem uma grande relevância para o Brasil e para a Universidade Federal do Ceará, porque essa é uma das primeiras iniciativas do Brasil na implantação de uma usina de hidrogênio verde através de uma dessalinizadora de água do mar. A planta de dessalinização é analisada pela empresa Fortescue como uma solução para suprir a quantidade de água de que a usina de hidrogênio verde precisa. E o Instituto de Ciências do Mar da UFC está realizando um diagnóstico ambiental oceanográfico que vai contribuir para a instalação sustentável do empreendimento no PECEM. Antes do projeto, a gente faz um grande diagnóstico, que gera uma série de dados científicos, formação de pessoas, para que também, no caso dessa planta de dessalinização, que a meta é auxiliar na produção de hidrogênio verde, você faça ela com o menor impacto ambiental possível e medidas mitigadoras e de monitoramento. 3 aspectos são analisados pelos pesquisadores do Labomar. Um deles é a biodiversidade da região. Eles utilizam técnicas inovadoras para a identificação da fauna local, como a análise do DNA da água do mar. Basicamente, a gente vai fazer a coleta de DNA ambiental, que consiste em pegar a água do ambiente e obter dessa água todo o DNA disponível ali. Então, a partir dessa amostra de DNA, a gente quer identificar os organismos que estão ali. Então, pedaços de tecido, células, tudo isso vai ser o material que a gente vai extrair para obter o DNA e identificar os organismos que residem na região. A Larissa é a pesquisadora que coordena o levantamento de mamíferos aquáticos que possam estar presentes na área onde vai ser instalada a usina. Nós temos 25 espécies registradas e os mais comuns são o peixe-boi marinho e o boto cinza. E até o momento nós estamos na 4ª e última expedição. Cada expedição tem 3 dias, nós não encontramos nenhuma dessas espécies na área do empreendimento. Então, esse é o primeiro resultado que nós temos, Não observamos nenhum boto cinza na área do futuro empreendimento. Contudo, no entorno do porto do PECEM é possível observar essa espécie, o boto cinza, Sotalia guianensis, em abundância. Outros animais também são focos dos estudos, como as tartarugas marinhas e os invertebrados. Sobre as tartarugas do PECEM, o que trouxe de informação foi, elas estão se alimentando aqui. A gente achou tanto juvenil quanto adulta, que a gente já esperava, E com relação às desovas, a gente sabe que os ninhos todos do PECEM são de imbricata, que é a Eretmochelys imbricata, que é a tartaruga de pente, que é uma tartaruga criticamente ameaçada de extinção no Brasil e no mundo todo, A gente sabe que a obra é dentro do mar, Então a gente fica assim, esses estudos inclusive são extremamente importantes para que, caso ocorra algum problema na costa, os donos da Fortescue, que vão fazer o empreendimento, etc., eles já vão ter um plano backup de o que fazer. Vai transferir os ninhos? Não vai? Então, se esses estudos não são feitos, eles meio que têm que trabalhar com algo que eles não estão prevendo. Mas uma vez prevendo, fica mais fácil mitigar os impactos. A gente já percebeu que tem muito molusco
tem muito crustáceo e principalmente esponjas do mar. E também estrelas. Estrelas e parentes das estrelas do mar são ofiuros, né, que a gente chama. Então a gente já sabe que essa é uma fauna que é relativamente diversificada nessa região do empreendimento. O levantamento inclui ainda a ictiofauna, ou seja, o conjunto de peixes da região do Pecém. A gente faz esse monitoramento pelos BRUV, que são essas gaiolas acopladas com as GoPros e com as iscas que ficam filmando ali, né, os peixes que estão atrelados ao substrato, na coluna da água também. E a gente também está coletando alguns espécimes com os jangadeiros. Eles arrastam, eles pegam a rede de espera também e levam para o hotel. A gente faz a biometria, pesa tudo direitinho e consegue identificar nível de espécies. Além dos impactos na biodiversidade marinha, o estudo também se preocupa com os impactos socioeconômicos que o empreendimento pode trazer para os pescadores da região. Além do estudo com o olhar para o peixe, né, com foco na ictiofauna, é impossível dissociar a presença da comunidade pesqueira, né, da cultura pesqueira nesses ambientes. Então a gente está aqui no Pecém, onde tem comunidades pesqueiras estabelecidas há muitas décadas, né, faz parte da cultura local. Então entender além da ótica do peixe, utilizando a ótica do pescador, que é o ponto final dessa cadeia de relação socioambiental, é fundamental para a gente entender os possíveis impactos, se eles são persistentes, até que nível esse impacto afeta a vida do pescador, como o pescador ele se adaptou a essa mudança, que foi uma mudança substancial com a presença de um porto de grande porte. Então o pescador ele é necessário para a gente fechar essa cadeia de entendimentos associada à ictiofauna e pesca. 30 pessoas estão envolvidas no projeto, que está sendo feito em parceria com a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas, também ligada ao UFC. Um trabalho multidisciplinar que envolve professores, técnicos e alunos. Seja no mar ou na terra, há 1 ano eles se dedicam para coletar informações que vão gerar um relatório final para a empresa. Então vai ser um grande diagnóstico que vai funcionar para a empresa, mas também para a UFC do ponto de vista de produção de conhecimento da pesquisa científica. Então isso também vão sair artigos científicos, né? E é importante se dizer que essa pesquisa também, com o apoio da empresa, está gerando trabalhos de conclusão de curso. Então tem pessoas se formando utilizando essas informações. Fora a prática que eles estão tendo, né? Por exemplo, embarcado no mar, né? Que são pesquisas bastante caras para financiar. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas em celebração aos 5 anos de Univerciência. O nosso próximo destino é o estado de Pernambuco. O intervalo é rápido, a gente volta já. A Univerciência continua celebrando seus 5 anos de popularização da ciência. Durante essa temporada, estamos revisitando algumas pesquisas que já foram apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que cientistas da Universidade Federal de Pernambuco encontraram uma vértebra pertencente a um dilofossauro no município de Ibimirim, no sertão do estado. Esse pode ser o osso de dinossauro mais antigo do Nordeste, já encontrado até hoje. Acompanhe. Então, os nossos trabalhos na formação Aliança, né, que é da Idade Jurássico, eles acontecem em função dos alunos, nossos alunos de mestrado, doutorado, né, e também alguma disciplina de campo da graduação, em que a gente faz excursões assim. Esse local onde foi encontrado e onde ocorre muito a formação Aliança é em Ibimirim, né, no centro do estado de Pernambuco. E graças às pesquisas realizadas junto com os nossos alunos, né, como no caso foi citaria o Leonardo Marinho, né, que em um dos campos a gente, junto com outros alunos também de graduação e de pós-graduação, a gente encontrou essa vértebra, né, desse dinossauro que era inédito assim. Jamais alguém tinha encontrado um dinossauro nessa formação, né? Que hoje a gente já considera como sendo um Dilophosauridae, né, um dinossauro da família Dilophosauridae. Quando coletamos, né, de cara a gente já imaginou que era já conhecida de um crocodilo, que já havia sido estudado antes, né?
Passou-se um bom tempo, né? Veio a pandemia, né? E o Leonardo Marinho, né, em casa, estudando os dinossauros, se deparou com um trabalho que tinha uma vértebra muito parecida. Quando eu descobri que era um dinossauro, foi mais ou menos ali entre 2021 e 2022, eu estava lendo um artigo sobre vértebras de dinossauros e aí eu notei características que a gente chama de características derivadas ou características sinapomórficas nessa vértebra que eu estava estudando nesse artigo e vi que era muito semelhante à vértebra que a gente tinha coletado lá em 2019, né, numa disciplina com os alunos de graduação e tudo. E aí, todo esse material estava comigo em casa, porque estava no meio da pandemia, e eu precisava estudar os fósseis, né? Claro, com autorização do professor. E aí, estava estudando em casa e eu percebi a semelhança. Na hora eu fui falar com o Edson e falei, olha, as características batem e vamos marcar um dia para a gente vir no laboratório, se debruçar dos artigos que existem no mundo sobre vértebras de dinossauro. E aí a gente veio e conseguimos encaixar todas as características, assim, sabe? Perfeitas. Então, seria realmente o primeiro dinossauro da formação Aliança, assim como foi, que a gente publicou. Né? Essa vértebra de dinossauro ela apresenta 3 características diferentes da vértebra de crocodilo. A primeira é o sulco ventral, né? A gente consegue ver essa quilha aqui, que só tem em dinossauros. A présiga apófice, apontada para a parte posterior da vértebra. E o processo transverso na parte anterior da vértebra. Todas as características que eu comentei da présiga apófice e do processo transverso serve para sustentar a musculatura do animal. A descoberta dos dinossauros, ela sempre tem um impacto. Às vezes um impacto até maior que outras áreas, né? No caso específico, a gente está trabalhando numa rocha jurássica, né? E o Jurássico, no mundo todo, ele não é bem representado assim, em termos de formações. Né? São raras as formações dessa época. Né? E encontrar dinossauros no Jurássico é ainda também bem mais raro, né? Porque ali a gente vai encontrar, no caso, aqueles dinossauros bem primitivos. Então, esse achado ele tem uma importância enorme porque ele, inclusive, sugere que essa formação Aliança ela ainda estaria em um contexto do supercontinente do Pangeia. A gente tendo um fóssil com as características assim de animais pangeicos, que chamam de ampla distribuição. Então, isso também nos traz uma pista sobre a idade dessa formação. Fiquei super feliz assim, de um fóssil extremamente importante, sem ser dinossauro, um fóssil extremamente importante, eu ter feito essa descoberta. Então, como geólogo, eu me sinto feliz por isso, por ter contribuído com todo o arcabouço acadêmico e científico que a geologia vem construindo no Nordeste. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.